certamente a gente vai começar a tarde de uma forma diferente depois dessa experiência com a Pretade, com essa conexão, né, São Paulo-Índia, por meio do Alex e de todo o nosso time do CJE, Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Eu desejo a você um excelente início de tarde, né, que está chegando aqui também, bem-vindo, bem-vinda, quem esteve conosco e acompanhou toda essa experiência. Começamos com o primeiro painel de 6 e daqui a pouco a gente tem mais um sobre tecnologia e inclusão. Primeiro falamos de esporte, como uma ferramenta que vai muito além do marketing. Agora vou convidar você para assistir a um vídeo, daqui a pouco eu volto e chamo a sequência do nosso painel. Elas na indústria. Olá pessoal, eu sou a Grácia Fragalá, sou vice-presidente do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Fiesp, diretora do CORES da Fiesp e do Núcleo de Responsabilidade Social do CIESP. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa festa do empreendedorismo. Quero parabenizar os organizadores e dizer que me senti muito feliz pela escolha do tema, que nos é muito caro nas áreas de responsabilidade social da casa. Eu vim aqui, quero agradecer pela oportunidade de apresentar para vocês um dos programas que nós desenvolvemos nessa área de diversidade, que é o programa Elas na Indústria. O programa Elas na Indústria nasceu para sensibilizar e estimular empresários e lideranças empresariais a ampliar a inclusão de mulheres nos quadros da indústria. Nós sabemos que a indústria ainda é um setor predominantemente masculino, mas nós sabemos também que as mulheres querem e podem ocupar os postos de trabalho dentro da indústria. E nós desenvolvemos o programa para apoiar as empresas que desejam realizar esta inclusão. Nós temos como foco 3 principais pontos. Mulheres na operação industrial. Muito bom ver uma iniciativa como essa que a gente possa seguir acompanhando, e você que se interessa, quer participar da Fiesp, do CJE, é só entrar em contato conosco e entender como é o nosso trabalho, de que forma você pode contribuir. Eu lembro que toda a nossa programação, né, evidentemente o Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão é aberta, é gratuita, e a exemplo do festival, a gente tem uma série de eventos, outros nesse momento, todos online, de troca de conhecimento, de conteúdo, de networking, todos abertos e gratuitos. Então fica o convite para você. Quem é de fora, né, de São Paulo, capital, também pode participar de forma remota. Então, enfim, é só você entrar em contato e entender como seguir, tá bem? E hoje a nossa jornada é maravilhosa. Vamos para o segundo painel de 6. Vamos até às 7h30 da noite, com um encerramento para lá de especial, com o maestro João Carlos Martins. Então, fique junto e não se esqueça de participar pelo nosso chat à sua direita aí da tela, né? É só mandar as suas mensagens, considerações, perguntas, e tá rolando uma enquete, então você está convidado, convidada para seguir conosco. Quem quiser chegar mais tarde, manda o link para o seu amigo, amiga, enfim, para os seus colaboradores aí profissionais, todos convidados para acompanhar o segundo e último dia do Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp. Muito bem, vou chamar o segundo painel, a inclusão no mundo da tecnologia, com Gustavo Glasser e Yves Sandin. O Gustavo é CEO da Carambola. É um homem transgênero que enfrentou muitos obstáculos para se incluir no mercado de trabalho dentro da área da tecnologia da informação. Trabalhou em grandes empresas, participou de competições internacionais e aí fundou a Carambola. A Ive é gerente de educação básica do SESI São Paulo, especializada em neurociência, psicopedagogia e educação especial. Então, bem-vindos. Eu passo a bola para o meu colega aqui do CJE, diretor-membro do Comitê de Jovens Empreendedores, o João Assis, que vai mediar esse painel. Seguimos juntos. É com vocês. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesse painel, falando sobre a inclusão no mundo de tecnologia.
meu nome é João Assis, como a minha amiga Beth, boa tarde, Beth comentou, eu vou mediar esse painel. Então, gostaria de iniciar pedindo aqui uma apresentação dos dois. Vamos começar contigo, Gustavo? É um prazer estar aqui. Eu sou Gustavo Glasser, sou fundador da Carambola e eu costumo dizer que eu trabalho com inovação desde muito jovem, quando há quase 20 anos atrás eu contei para os meus pais que eu achava que eu era gay. E foi uma inovação que meu pai até hoje se pergunta de onde que eu tirei essa ideia. E na época eu costumo brincar que eu vim de uma família de inovadores, porque os meus pais, naquela época, quando isso acontecia, os pais tinham mania de mandar os filhos para fora de casa, e os meus pais inovaram e foram embora de casa. Então, eu me vi muito jovem, num contexto que um pouco assustador, porque você imagina que se os seus pais têm essa reação com você, como que o mundo vai te receber depois disso, né? Então, eu não sou gay, eu sou um homem transgênero, mas há 20 anos atrás a gente também não tinha essa compreensão, esse estudo sobre esses aspectos do comportamento, do que a gente sente ou de como a gente vem acontecendo mais recente. Mas naquela época uma pessoa trans era quase um super gay, assim, era alguém que era tão gay, tão gay, tão gay que queria mudar de sexo. E hoje a gente sabe que uma pessoa transgênero é alguém que não se identifica com o sexo que foi dito que ela nasceu. E então, tudo isso aconteceu comigo e eu acabei tendo que me virar muito cedo para trabalhar com qualquer coisa que eu pudesse ter. Então, desde carregar caminhão de mudança até ser garçom, eu ganhava muito pouco e falava, putz, eu não vou sair desse ciclo. Eu ganhava R$30 por dia, trabalhava 3 dias por semana. Eu brinco que era o dinheiro de comer e trabalhar e o dinheiro acabava. E quando você entra nesse ciclo é muito difícil você sair, porque eu tinha muita ansiedade, eu tinha uma angústia social muito grande. E eu falei, putz, eu vou ficar nisso aqui o resto da minha vida e não vai ter jeito de sair. Até um dia que eu encontrei um amigo que estava indo, falou assim, cara, vamos lá comigo que eu vou comprar um carro. Eu falei assim, como você vai comprar um carro? Você acabou de arrumar um emprego. E aí ele falou assim, vamos lá. E aí a hora que ele foi preencher os dados lá, que ele tinha acabado de arrumar um emprego e falou quanto ele ganhava, ele falou que ele ganhava R$5.000. E eu falei assim, o que você faz? E aí ele falou assim, pô, eu sou programador. Eu falei, cara, como eu faço isso amanhã? E aí, naquela época não tinha muitos cursos, e aí eu descobri que tinha um curso gratuito da Microsoft, que era um curso que tinha 3 meses, e no último mês tinha uma feira de emprego, e era um curso de período integral, e eu decidi que eu ia fazer esse curso, e falei, putz, mas para eu fazer esse curso eu vou precisar parar de trabalhar. E ali eu fiz o curso, consegui passar na prova para entrar, para fazer o curso, mas eu precisei ficar 3 meses sem luz em casa para conseguir estudar. E eu falo que eu sou um privilegiado porque na época eu não tinha família que dependia de mim, então eu pude fazer essa escolha, porque ficar sem luz em casa não é só ficar no escuro, né? É ficar sem geladeira, sem chuveiro, sem um monte de coisa. Mas eu tive o privilégio de poder fazer essa escolha e eu tinha recursos pelo menos para comer durante os 3 meses e falava, tá bom, e depois disso eu vou conseguir. E aí foi assim um sucesso, assim, eu consegui, arrumei um emprego e falei, nossa, eu lembro que no meu primeiro emprego, na primeira semana eu fui almoçar no Haskell, sabe? Eu falei, nossa, agora zerei a vida, não tenho mais preocupação com nada e vou conseguir me desenvolver. Quando eu percebi que não tinha as pessoas e eu comecei a conviver com as pessoas dentro desses lugares e eu comecei a perceber que não tinha ninguém que tinha uma história de vida parecida com a minha. E eu nasci na periferia de São Paulo, no bairro do Grajaú. O meu pai é mecânico e minha mãe fazia bolo. E eu brinco que mesmo se eu não tivesse falado, se nada daquilo dos meus pais terem ido embora de casa tivesse acontecido, mesmo assim não teria ninguém que tinha uma história de vida parecida com a minha dentro daquele lugar. Então foi uma percepção estranha, porque o pessoal falava, nossa, Gustavo, mas a sua história é muito bonita, e eu falava, pô, mas tem um monte de gente que tem a história como a minha e que não está nesse lugar.
E ali eu decidi que eu queria fazer uma coisa diferente. Então a Carambola nasceu, eu saí e falei, putz, eu vou empreender e vou fazer uma coisa diferente, que eu não sabia muito o que era diferente, mas era diferente do que estava ali. E ali eu fundei uma empresa que era pequenininha, que a gente fazia uma fábrica de software, onde a gente atendia produtos de clientes, que na maioria eram startups, que tinham pouco dinheiro, que estavam começando. E eu tinha que contratar num mercado que tem uma escassez de vaga enorme, e eu não tinha dinheiro para combater com as grandes empresas de tecnologia, então o que eu acabava fazendo era contratando as pessoas que vinham do mesmo lugar que eu e falava, pessoal, vou te dar uma chance aqui, eu vou te ensinar e nós vamos começar a fazer isso. E passava um tempinho, essas pessoas recebiam propostas e iam embora. E eu lembro que eu encontrei um fundo de investimento e falou assim, Gustavo, esse negócio nunca vai dar certo, porque você forma as pessoas e elas vão embora. E aí eu falei, então eu devo estar fazendo alguma coisa certa, porque talvez então eu não seja uma fábrica de software, eu seja uma empresa de educação. E ali foi a hora que a gente mudou. E toda a história da Carambola, tudo que a gente faz na Carambola tem a ver com a minha história, que não é a minha história e a história de superação do Gustavo, que eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar para que histórias como a minha sejam paradas de contar. A gente tem que acabar com as histórias como a minha, porque as histórias como a minha são histórias de violência, não histórias de superação. Mas tinha toda uma percepção de tem um monte de gente que tem condição social parecida com a minha e que não consegue parar para estudar ou fazer esse aspecto. Então a Carambola, a primeira pergunta que a gente se fez quando a gente entendeu como empresa de educação era, será que a gente conseguiria fazer um programa que pagasse para as pessoas estudarem? Para que elas não tenham que ficar sem luz para fazer um curso, mesmo que seja gratuito? E foi esse modelo que a gente criou e que tem se provado cada vez mais sustentável dentro desse mercado e muito economicamente viável, porque são 3 pontas muito importantes. O mercado de trabalho ganha com isso, a gente diminui a desigualdade social, porque a gente dá acesso a pessoas que realmente estão fora desse mercado do trabalho, traz a diversidade, que é importante para dentro das empresas, e consegue gerar um modelo que prova que empresas como a Carambola, porque a gente é uma empresa e não uma ONG, conseguem gerar resultado financeiro fazendo impacto social positivo. Então, uma coisa que eu costumo dizer muito é que a gente tem falado muito das empresas de impacto social, né? E para mim, todas as empresas geram impacto social. Se a gente não para pensar no impacto que a gente faz impacto do mesmo jeito. Às vezes não é positivo. E eu acho que a gente está num momento da nossa sociedade que a gente precisa parar e pensar o que a gente quer daqui para frente. A gente quer continuar existindo? Porque se a gente continuar indo nessa direção que a gente está provado por A mais B que a gente vai acabar daqui a 50 anos. Então, eu acho que a reflexão que a gente fez como Carambola, dá para gerar um modelo que é economicamente viável para as empresas, para as pessoas, para a sociedade, e tentar pensar uma sociedade que a gente quer diferente daqui para frente, e é isso que a gente tem trabalhado, trazer mais diversidade, diminuir a desigualdade e trazer modelos onde a gente acabe com as histórias como a do Gustavo. Legal, muito obrigado, Gustavo. Muito interessante e é curioso, acho que faz total sentido e liga completamente com o que a Ivy vem nos contar hoje, né, Ivy? Sobre a educação primária no SESI. Acho que tem muita relação com isso, né? E é super importante para a gente o que tem sido feito, né, em relação à educação e à inclusão no mundo de tecnologia do SESI São Paulo. Conta para a gente um pouquinho, por favor. Boa tarde, é uma honra estar aqui representando a Rede SESI de São Paulo. Aqui eu sempre digo que a escola é um lugar de sonhos e nós temos essa atuação, fazer com que esses alunos e essas famílias tenham as melhores experiências dentro de uma escola que acolhe, uma escola que reconhece a diversidade e a diferença e trabalha para que esses alunos possam sonhar, para que eles possam ser o que quiserem.
né? E a gente só consegue isso garantindo os direitos de aprendizagem. Por isso que o SESI investe, né, em tecnologias assistivas, investe em estruturas prediais completas, investe em formação continuada de professores, nos melhores materiais, para que esses estudantes realmente consigam se projetar, né, na cidadania e para a cidadania. Quando a gente fala de inclusão dentro do SESI, a gente fala de um programa muito robusto e muito respeitado. Hoje a gente tem cerca de 5.000 estudantes, né, que a gente mapeia esses estudantes para que eles tenham um melhor acolhimento quanto à diferenciação de um plano de trabalho, de uma sequência didática, na eliminação de barreiras para que esse aluno tenha esse conhecimento e que para a gente consiga dar um tratamento coerente a ele na condição que ele possui, né? A gente tem a educação inclusiva, que tem o público, que são pessoas com transtornos, com deficiências, com altas habilidades. Mas, para além disso, nós temos um princípio que é o respeito à diversidade e à diferença. Então, a escola vem para tratar, não digo para tratar, né, mas para trazer para você o que você precisa. E eu só vou conseguir que esse estudante tenha melhores vivências na sociedade se ele tiver os direitos de aprendizagem garantidos. Se eu tiver um ensino forte, que esse estudante consiga se compreender como sujeito de sua história, consiga respeitar a sua história, né, que vem com os pais, que vem com a sociedade, e que esse nosso estudante do SESI impacte a sociedade que ele está. E ele faz esse impacto se empoderando de quem ele é, com os conhecimentos gerados pela escola, dizendo: eu quero ser um engenheiro, eu quero ajudar meus pais. Depois da escola, por exemplo, se reconhecendo para realmente impactar na sociedade de forma altruísta, compassiva, de forma amorosa, né? Então, a nossa função aqui no SESI é realmente transformar essa escola como uma escola que gera sonhos para a sociedade. Muito legal, muito obrigado, viu, Ive, pela apresentação e por esse projeto tão grande que muitas vezes a gente não tem ideia, né, de tão grande, tão extenso que é o SESI em geral e a atuação, né? Eu vou começar a fazer algumas perguntas, porque eu acho que, além das perguntas que nós vamos receber, mas só do que vocês já falaram aqui, muita coisa veio na cabeça. Queria começar contigo, se você não se importar, Gustavo, mas é um assunto que eu queria tocar os dois, né? Quando você fala, é muito curioso quando você fala assim: a minha empresa se transformou. Eu era uma fábrica de software, talvez para os que não saibam, uma fábrica de software é contratar uma empresa para fazer programas, aplicações, né, para um cliente, normalmente uma empresa. Mas você falou, naquele momento eu percebi que o que poderia ser o meu problema virou uma solução. E como é a sua relação hoje com os seus novos clientes, que antes talvez eram os seus principais competidores, porque de alguma maneira tiravam as pessoas que estavam contigo, mas que agora eles são, na verdade, seus clientes. Então você prepara o pessoal para lá, e até já aproveitando para já ligando contigo, como é a preparação do SESI para o pessoal seguir na carreira, depois com essa parte de emprego e etc., na parte de inclusão. Quer começar a falar? Eu acho que a gente está vivendo um momento na nossa sociedade muito importante. Eu acho que é um ponto de mudança. Assim, acho que como a carambola teve que se reinventar, o mercado como um todo tem que se reinventar. Eu acho que a gente está num momento muito propício a discutir esses assuntos. Então, a carambola tem um papel educacional, acho que como um todo. Eu acho que a gente tem que... E também um papel provocativo. Eu acho que porque não adianta a gente não provocar. Na visão, e eu acho que todos os players têm papéis importantes, mas eu acho que o papel que a carambola se propôs a fazer é de provocar e de questionar o que a gente pode mudar. Tá bom, se a gente chegou até aqui desse jeito, o que a gente precisa fazer para chegar de outro jeito, em outra direção? A questão é urgente, na nossa visão. A gente está discutindo
o homem ir para a Lua ou viagens comerciais espaciais, e a gente tem um país que 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Então, ou a gente questiona o modelo empresarial que a gente chegou aqui até hoje, porque tem empresas que chegaram e tiveram resultado e tem todo o valor que isso tem, mas eu acho que dá para fazer diferente, acho que dá para a gente continuar crescendo economicamente, mas olhar os aspectos sociais que a gente negligenciou até então. Então, acho que o papel da Carambola tem muito em preparar os nossos clientes também. Então, a gente não é só um programa de formação que forma o profissional que vai trabalhar nesse mercado, mas também que forma a empresa para lidar com esses aspectos, porque a gente não sabe lidar com muitos aspectos. E não tem como a gente falar assim, eu sei tudo. Claro que vamos cometer erros, mas o processo é de questionamento, é de reflexão, é de autoavaliação o tempo todo. Então, o que a gente tem que aprender a partir daqui não é porque funcionou até aqui que tem que continuar sendo do mesmo jeito, e não é porque eu não sei uma coisa que eu não posso aprender ela amanhã. Então, a questão da tecnologia tem muito a ver com isso, porque quando a gente fala nós estamos aprendendo tecnologia o tempo todo. De 2 anos para cá, se você falasse esse evento há 1 ano atrás, ele era impensável. E hoje nós estamos conectando de forma virtual um monte de gente e a efetividade disso há 1 ano atrás não tinha. E nós tivemos que aprender a lidar com uma pandemia e por que a gente não pode aprender a lidar com a diversidade, com a diminuição da desigualdade social e outros aspectos da humanidade enquanto a gente lida com a tecnologia que a gente está conseguindo. Então, essa é a reflexão que a Carambola quer trazer para o mercado. Obrigado. Quer contar um pouco? Claro, eu acho que o primeiro item é mudar a pergunta o que você quer ser quando crescer, né? O que você quer ser enquanto cresce? Quem é você? Acho que se a gente empodera esse aluno e essa família a compreender que para chegar no mercado de trabalho ele precisa se constituir, ele precisa compreender quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, qual é o nicho de mercado ali no local que ele está, quais são as possibilidades, né? A gente traz alguém mais com sentido de vida, com propósito de vida. Eu digo que no momento em que a família assina o contrato conosco no SESI, ele também está assinando um contrato de projeto de vida. O SESI está dizendo, a partir de agora, a gente tem uma responsabilidade compartilhada. E essa responsabilidade é para desenvolver o ser, é para desenvolver o estudante para que ele se compreenda e entenda que a escola tem significado nessa construção do que ele vai ser depois do 3º ano do ensino médio, né? E aí o SESI traz estratégias muito eficazes nessa elaboração de projetos de vida. Então, a gente tem muitos exemplos dentro da casa que servem como inspiração para os nossos estudantes. Então, equipes de robótica, né, parcerias que a gente tem no CAT, por exemplo, tanto esportivos quanto sociais, eles trazem esse momento de inspiração para os nossos alunos, no sentido de, se ele consegue, eu também vou conseguir. A minha história é igual à sua. Então, se eu não tinha essa esperança, eu posso ter, porque tem alguém vivo, né, com um exemplo vivo que eu posso alcançar o que eu quiser, né? Em se tratando de inclusão, a gente tem, por exemplo, os atletas paralímpicos, né, que estão aí na Paralimpíadas, e a gente fica acompanhando no Instagram os nossos atletas do SESI, e que trazem inspiração para os nossos estudantes. Inspiração pelas histórias e por compreenderem que eu preciso de metas, eu preciso de objetivos para ter um sentido. Que esse sentido seja de mercado de trabalho, que ele seja um sentido de questões sociais. Então, o SESI ele trabalha na questão do projeto de vida, trazendo sentido, fazendo com que a escola ela seja significativa para essa construção. E que quando ele chegue no 3º ano, essa opção de ser professor, engenheiro, assistente, estudante, pesquisador, seja mais uma escolha da vida dele.
talvez uma das escolhas para nós, eu acredito que seja isso, a escolha mais importante, mais difícil da vida da gente, né? Escolher meu Deus, e agora? Para que caminho eu vou? Então, esse é o sentido da escola, né? Trazer subsídios para que essas escolhas sejam coerentes. E eu não posso deixar de dizer, porque a gente está falando de diversidade e inclusão, que esse estudante do SESI, ele só vai ter um sentido claro nesse projeto de vida dele, nessas escolhas, quando ele impactar o mundo. Então, quando eu produzo o meu projeto de vida, eu preciso compreender o que de melhor tem em mim e o que de melhor eu posso oferecer para a sociedade. Então, inclusão não é só falar de deficiente, é falar de uma mudança cultural, é falar e isso que a gente vem trabalhando dentro do SESI, não só com os alunos, nós também, né? A mudança, a inserção de tecnologias assistivas, no sentido de teclado braille, de óculos inteligentes, softwares, são importantíssimos, mas se eu não tiver o ser humano compreendido que aquilo é um direito desse aluno, com vulnerabilidade, um estudante que, por exemplo, agora na pandemia sofreu vários tipos de crise. Então, é se trabalhar da diversidade com ele também, né? Ele está precisando de um apoio maior da escola. A dimensão desse tema diversidade, ele vai além desse público da educação inclusiva. Né? Não é só deficiência, somos todos nós que precisamos, em alguns momentos da vida da gente, por exemplo, de um apoio maior, e a escola tem condições de fazer a diferença na vida desses estudantes e das famílias também, né? Muito legal, eu acho que você tocou num ponto importante que eu vou passar para você, Gustavo, que é o ponto da pandemia, né? O quanto a pandemia impactou o trabalho de vocês, se teve algum impacto. Que acho que vale a pena você mencionar, porque, como você comentou, a pandemia, né, mudou a vida de todo mundo de uma maneira muito rápida, né? Como isso influenciou na Carambola? Conta pra gente aí um pouquinho, se puder. Eu acho que a gente tem que separar as coisas, e que a gente separa e a gente esquece de falar às vezes. Tem toda uma questão emocional e social que é do ser humano, e quando a gente anula isso ou finge que não existe, é um problema. Então a gente tem que lidar numa empresa, e para mim uma empresa é um conjunto de pessoas, e essas pessoas têm emoções, têm ansiedades, e eu acho que todo mundo viveu um pouco disso. Quem não viveu, acho que não entendeu o que aconteceu ainda, mas acho que todo mundo passou por aspectos. Teve gente que perdeu familiares, teve o Covid dentro da casa, e teve gente que estava um pouco mais distante, mas estava vivendo a ansiedade. Acho que todo mundo viveu o aspecto emocional disso. Na questão prática, no começo da pandemia, ninguém sabia. Acho que ainda hoje a gente não sabe muito a direção que isso está acontecendo, né? E vai melhorar, não vai ter uma cepa nova, não vai acabar, não vai. E eu acho que todo mundo... Mas eu sinto que no começo foi uma dúvida assim... O que a gente precisa fazer? E eu acho que o mercado de tecnologia deu uma avançada muito grande, e para a gente da Carambola, enquanto muitas empresas estavam falando, os nossos clientes estavam falando, nossa, agora nós estamos crescendo, o mercado de e-commerce cresceu, a questão tecnológica cresceu. A gente tem falado da tal da transformação digital, que é as empresas se transformarem em empresas de tecnologia. Basicamente, quando a gente for traduzir isso, a leitura que a gente pode fazer é empresas se transformando em empresas de tecnologia. Todas as empresas vão ser empresas de tecnologia, e não vai ter mais uma área de tecnologia. E a pandemia acelerou isso de uma forma impressionante. Só que, em contrapartida, uma parte da população ficou escondida, e ficou muito escondida, porque a gente acabou criando bolhas que elas já existiam, bolhas geográficas, né? Porque a gente tem a Berrini, a Paulista, a Faria Lima, que tem essas empresas que estão ali acontecendo, e que já parte da população para lá da ponte, aqui em São Paulo, não acessava.
muitas pessoas não têm acesso à internet. Então, quando a gente passou a só conversar, a gente teve uma falsa sensação de que, nossa, a gente está mais conectado com outras pessoas, ficou mais fácil, eu posso falar com gente do Brasil inteiro, mas a gente deixou de ver um monte de gente que ficou trabalhando. E acho que para isso, para a Carambola foi muito importante, porque muitas vezes a Carambola é a primeira empresa que instala a internet na casa da pessoa para ela trabalhar. Então, como que eu faço um processo seletivo desse para trabalhar no mercado online sem ser de forma online? Como que eu acesso? Então, toda essa pergunta veio muito forte para a gente. E aí bateu uma sensação de agora a gente precisa... É mais do que nunca importante falar desse aspecto, porque não dá para falar de inclusão produtiva no mercado de tecnologia sem acesso à internet. Como que eu vou fazer isso com escala? E a pergunta é sempre assim, tá, mas como escala isso? Gente, primeiro nós precisamos entender como a gente leva... A pergunta é, tá bom, então como eu levo a internet? A gente não está conseguindo levar água, que dirá a internet para casa dessas pessoas. Então, acho que tem uma reflexão que a gente precisa trazer muito forte na sociedade. E nesse aspecto eu acho que a gente esqueceu um pouco disso. Para as grandes empresas foi um choque, mas as empresas que estavam ligadas no mercado de tecnologia cresceram muito. É só a gente olhar o resultado da Bolsa. Só que o resultado social disso a gente apagou metade da população, metade, não sei falar o número, mas nós apagamos boa parte da população que não tem acesso a esse aspecto. Então, assim, quantos alunos... a aula virou online para as escolas particulares, as escolas públicas, que jeito que... Se a gente está falando que não tinha merenda para as crianças, que as crianças não tinham o que comer, como é que ia ter acesso a estudar? Mas aí passa a aula na TV, mas às vezes tem um cômodo na casa com 5 crianças, como é que passa a aula na TV desse jeito? Então, acho que a gente precisa pensar em todo esse aspecto. E eu acho que isso virou muito urgente. E na nossa cabeça, na Carambola, aquele trabalho que você me fez da primeira pergunta, qual a nossa relação com a empresa? É abrir o olho para isso. Porque quem está no mercado de tecnologia acha que está tudo bem, e que, nossa, as empresas estão crescendo e a bolsa está, e o IPO de não sei quem. Tá, gente, só que vai ter um batalhão de crianças e jovens e mesmo pessoas que já estavam dentro do mercado de trabalho, que com essa pandemia transformou, quem estava no mercado de restaurantes, que teve que fazer uma transformação e virar o delivery e tal, não sei o que, muita gente perdeu o emprego dentro desse aspecto. Então, como é que a gente vai deixar isso lá para trás e colher as consequências durante 15, 20 anos disso? Ou a gente vai parar como uma sociedade e olhar e falar, tá, temos que fazer um papel para... E eu acho que esse é o papel que a Carambola está tentando se colocar. Muito legal. E tem até, só para completar essa sua resposta, que é muito interessante, tem algum exemplo que você pode até compartilhar para o pessoal? Tem, por exemplo, vou falar uma situação que a gente viveu com um grande cliente. Vou dar um exemplo da complexidade desse assunto, tá? Então a gente faz um trabalho, muitas vezes tem que entender como a gente vai fazer o processo seletivo de uma forma que a gente continue trazendo o jovem de periferia que não tem acesso a sonhar que aquilo pode ser para ele também. Mas para que ele sonhe que isso seja para ele, a empresa tem que estar disposta a ouvir a perspectiva dele. Então, eu vou contar uma história que aconteceu, que a gente teve um jovem que, durante as reuniões online, que a gente já tinha instalado a internet, ele já estava lá, ele não ligava a câmera. E a gente não entendia o motivo disso, e aí ele falou, pô, mas todo mundo tem uma casa, um escritório, e a minha casa não tem reboco na parede. E ele se sentia menosprezado por isso. E aí é um trabalho que ele recebeu um feedback da empresa, mas ele não abre a câmera, isso aqui, mas você quer entender por quê? E como que a gente resolve esse aspecto? Entendendo que isso é uma realidade, e que para ele... A realidade das pessoas que estão acostumadas a trabalharem dentro das empresas, aquilo não existe, porque todo mundo tem o escritório com os livrinhos atrás e bonitinho e fez o seu home office na pandemia, e tem gente que está dentro de uma casa com um cômodo com 5 crianças passando, o carro da pamonha passando atrás enquanto ele não tem um fone de ouvido, e ele vai ter que lidar com isso. Como é que a gente dá? Então nós vamos melhorar a qualidade do home office dele?
Mas não só isso, porque não vamos criar uma maquiagem, vamos então pintar a parede dele e pôr um livrinho e não vamos resolver o problema. Vamos mostrar para a empresa que essa realidade existe e que se a gente não trabalhar junto, ela nunca vai acabar. E eu acho que esse é o exemplo mais forte, porque eu costumo dizer que as nossas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, quando uma empresa se apropria dessa responsabilidade também, aí ela não precisa mais falar, olha, eu sou pela diversidade, eu faço pela diversidade, está ali acontecendo, e aí aquilo começa a se perpetuar, hoje ainda de forma muito artificial, mas é um caminho, é um começo. A gente tem que trabalhar para que isso seja orgânico e que daqui a pouco não exista mais. A gente tem que lutar para que daqui a 10 anos esse evento da diversidade não exista. E a gente não tem que mais falar disso. Nós vamos falar de outros problemas que estão batendo na nossa porta e que são tão importantes quanto. Entende? Mas nós temos que acabar com esse assunto da diversidade como uma coisa, uma pauta que a gente vai se apoiar nisso. Isso daqui tem que ser, assim, isso é um problema que a gente precisa resolver e acabar. E daqui para frente a gente não vai mais discutir ele. Então é essa visão que a gente tem na Carambola. Obrigado pelo exemplo. E eu acho que até falando um pouco de exemplos mais tangíveis, você comentou na sua apresentação de 5.000 estudantes que estão dentro da rede SESC, que são identificados, né, como pessoas que fazem parte de um programa, né, de inclusão. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como vocês cuidam dessas crianças que estão com vocês. Sem dúvida. Eu só queria pegar o gancho do Gustavo para falar dessa questão da pandemia, porque quando a gente entrou nesse contexto, a nossa meta era essa aprendizagem vai chegar a todos os estudantes, de qualquer forma, seja num papel impresso, seja o coordenador indo para a sala de aula, para a escola, e a gente realmente fazendo essa pesquisa, nós verificamos que grande porcentagem dos nossos estudantes não tinha equipamento, e que para fazer um estudo, eles utilizam o celular para mídias sociais, agora, para estudar, né, para fazer leitura, para ver a professora, para fazer a relação ali, seria difícil. Então, o nosso presidente, Paulo Scaff, ele disse, não, eu vou liberar modem e notebooks para todos esses estudantes. Então, para nós, facilitou a utilização da tecnologia, facilitou nesse aspecto, né? Então, todos os nossos estudantes, a aprendizagem realmente chegou para todos os nossos estudantes. O SESI, ele já vem numa tendência, e não só o SESI e o mundo, né, com a necessidade de metodologias mais ativas da aprendizagem, que estão relacionadas à tecnologia, que é a língua do jovem. Então, para nós, a aprendizagem é dessa maneira, é a gente compartilhando, eu te escutando, isso traz sentido para as vivências que eu já tive. E veja, o que a pandemia nos trouxe dentro das nossas escolas, né? Meu Deus, se a gente apostava nessa relação e agora com uma tela, como que a gente vai fazer isso? Então, nós aceleramos, sim, esses estudos educacionais, nossos professores, nós daqui, os especialistas de educação, quanto ao ensino híbrido, como que esse conhecimento chega de forma significativa para o estudante, como que as relações continuam acontecendo, mas que não podem mais acontecer pelo toque, pelo olhar, pela proximidade, né? Sem dúvida nós teremos desafios nessa garantia da aprendizagem, né? E que a gente está muito intencional ali, trabalhando com o que pode ser de dificuldade para esse estudante, trazendo programas e estruturas que ele saia com tudo que é garantido a ele, né? Mas a pandemia nos trouxe também esse olhar, né? O professor foi para a sala da casa do estudante e conseguiu enxergar algumas coisas que dentro da escola todo mundo com o mesmo uniforme, a gente não enxergava. Essa parede que você disse, ela não é a parede apenas, né? É a solidão de dentro de casa, é a ausência de esperança, é o pai e a mãe que não é inspiração. O que a gente espera é que o pai e a mãe sejam inspiração, né? Como a sua história. Então, essa parede teve outro significado para os nossos professores. E aí, certamente, eles conseguiram enxergar todos os impactos que interferem na aprendizagem. Ele estava levando uma oração subordinada, mas naquele momento que o estudante precisava era de um acolhimento. E ficou muito clara essa questão da pandemia, né?
E para esses 5.000 estudantes, né, existe um fluxo, e eu vejo muitos esses pais quando conseguem uma vaga dentro do SESI, e quando esse estudante vem trazendo um diagnóstico ou não de algum transtorno, TEA, TOC, TOD, algum tipo de deficiência, quando ele encontra no SESI uma possibilidade de apoio, é uma felicidade tremenda. E é isso que nos move dentro do SESI, né? Poder colaborar com a construção desses estudantes. Então, para esses 5.000 estudantes, por exemplo, é óbvio que existe uma estrutura curricular diferenciada quando precisa. Então, se ele não consegue, com o próprio material didático, enxergar, por exemplo, outras estruturas serão dadas a ele, de modo que ele tenha autonomia e que essa autonomia transcenda na vida social dele, né? Então, para nós, a inclusão sempre vai ser para gerar autonomia para esse estudante. Para além dos 5.000, existe uma máquina, um SESI inteiro que respira diversidade, que respira inclusão. Para que esses 5.000 estudantes tenham oportunidade na escola, eu preciso de condutas de respeito, de condutas altruístas, que eu compreenda que, poxa, nessa atividade eu posso ajudar você, mas na outra é você que vai me ajudar. E é assim que a gente aprende de forma mais significativa. Não é o professor em aula expositiva, sou eu explicando para você, né? Então, existe uma dinâmica muito grande dentro do que é uma educação inclusiva, que não foi construída em um ano, não foi construída em 2, em 3, né? A gente tem muito a avançar ainda, e tem uma história também por trás do que é equidade, do que é igualdade, do que é integração, né? Por que o SESI é contra salas especiais? Porque o lugar da diversidade é com todo mundo. Então, o que a gente trabalha com esses 5.000 estudantes é para que eles tenham um direito de convivência. Não o direito de ficar isolado, não. Eu tenho uma deficiência, então eu tenho uma sala para mim ali, né? O direito é da convivência, é dele aprender comigo também. E é dessa forma que a gente compreende que a gente pode impactar a sociedade, trazendo esse olhar de respeito à diversidade e acolhendo as famílias. Muito bom, muito bom. Eu queria, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, eu queria pedir para vocês fazerem uma rápida reflexão, algum ponto que de repente a gente ainda não conseguiu falar, mas que a gente pode tocar nas pessoas que a gente estão nos assistindo. Até já aproveito de antemão agradecer os dois, o aprendizado que os dois me deram a oportunidade de ter, ao CJE também, mas eu queria ouvir um pouquinho, se você quiser começar, Gustavo, por favor. E até acho que comentar um pouquinho como as pessoas acham a Carambola. Inclusive a Carambola tem alguns endereços fora do país também, então acho que sempre no encerramento pudesse comentar sobre isso, eu agradeço. Eu acho que é importante estar aqui nesse painel e trazer essa reflexão, porque eu acho que a gente tem que se entender como uma sociedade. Eu acho que a hora que a gente se entende como uma sociedade, entende que desculpa, não é uma solução que vai resolver todos os problemas, não é uma empresa que vai vir aqui resolver todos os problemas, mas é um conjunto de iniciativas que cada um com a sua especialidade, com sua especificidade, vai atuar uma parte do problema, e essa junção vai ser a solução que a gente precisa. Então, acho que o trabalho que o SESI faz na educação é muito importante e correlacionado com o trabalho que a Carambola faz para as grandes empresas, porque a reflexão que eu tive agora com a sua fala foi todo esse questionamento que você falou dos professores, que talvez a pandemia, de algum jeito, mesmo sendo uma tragédia, ajudou a gente a enxergar que existe... a gente trabalhava de um jeito e tomamos um chacoalhão, e agora a gente começou a olhar outros aspectos que antes a gente não tinha que olhar. E a gente está falando de saúde mental, a gente está falando do ser,
quem eu sou dentro disso, qual que é o meu papel de protagonista dentro das empresas. E a gente vê que muita gente chegou ao mercado de trabalho e não teve essa educação lá atrás. E agora tem que correr não só para se autoeducar, mas também para ver a consequência disso no mercado de trabalho. Porque eu não ter essa visão, eu ter um pensamento orientado só ao resultado financeiro do negócio, causa uma consequência na sociedade, nas pessoas, que agora a gente precisa refletir. Como que a gente vai educar esses profissionais que estão dentro do mercado de trabalho, é o que eu brinco, o trabalho difícil de educar os educados, e refletir sobre o que eu posso aprender, o que eu tenho que desconstruir, o que eu aprendi de um jeito que talvez agora já é equivocado por uma nova era, por uma nova pensamento, por um novo desafio da sociedade, e assumir esse protagonismo da mudança, e também olhar que tem outras pessoas que estão vivendo essa reflexão. Então, assim, esse trabalho de olhar e falar, tem outros aspectos, além só do aspecto de entregar aquela solução, tem aquela pessoa que está ansiosa ali dentro e que precisa medir a performance no trabalho, porque senão eu não vou conseguir fazer. Então, eu acho que essa reflexão como um todo, de temos que olhar outros aspectos, e não só... a gente está falando de um aquecimento global gigantesco que está acontecendo aqui para frente. A gente vai também ter que olhar e refletir a forma que a gente consome, a forma que a gente se relaciona não só com os humanos, mas com a natureza em volta. Eu acho que esse é o desafio da próxima geração. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo na base é de extrema importância, e eu acho que a gente tem que incentivar para que ele aconteça, e eu não tenho dúvida que o resultado dele é inegociável, que tem um sucesso. Ele vai ter um sucesso, e eu acho que é esse trabalho que a gente tem que fazer. Em relação à Carambola, a gente tem uma ambição e uma visão de estar em todos os lugares. Então, a gente está na internet, hoje de forma remota, a gente atua em São Paulo, com o escritório, mas a gente tem operações fora também que tem se iniciado, e agora com essa melhora relativa da pandemia, a gente conseguir retomar essas operações. Então, assim, foi um prazer estar aqui e refletir essas questões, e vocês podem contar comigo para a gente fazer essa mudança junto. Muito legal, muito obrigado. Eu que agradeço os aprendizados que eu tive nesse painel. Ive, suas falas finais, por favor. Nós somos a mudança, e a gente precisa se posicionar dessa maneira, né? A minha geração ainda colocava expectativa nas outras gerações. A gente tinha essa fala, não é? Vocês têm que transformar o mundo, falando para o jovem. Somos nós que precisamos fazer a mudança. E eu não gostaria de deixar que o SESI é bonzinho. Né? Há amor no meu trabalho, na educação, mas se você não quiser ter o amor, respeite. É constitucional, é lei, você respeitar o outro ter o espaço de expressão, de ideias, de disseminação de cultura. Então, o SESI, ele compreende que com valores, ele traz esse cidadão, com valores, mas valores e com garantia de direitos de aprendizagem. Eu não consigo transformar a sociedade se eu não tenho pessoas fortalecidas que possam passar em vestibular, pessoas que consigam trazer um empreendimento diferente para aquela sociedade, para aquela economia local, e eu só consigo isso na educação. Então, por isso que o investimento no SESI São Paulo é forte na educação, né? É trazendo inspiração e engajamento para que esses estudantes façam a modificação na sociedade, que eles possam encontrar as portas abertas, né, para o mercado, para a vida e para a sociedade. Muito bem. Mais uma vez, queria agradecer aos dois. Eu, pessoalmente, aqui fui bombardeado de visões muito interessantes e muito importantes para abrir mesmo a visão. Acho que esse é o grande exercício que a gente traz aqui, né? E espero que tenhamos provocado todas as pessoas que estão conosco, vendo esse painel.
Queria aproveitar rapidamente para agradecer ao CJE pela oportunidade, à Fiesp, porque é uma realidade. Eu acho que eu vou usar algumas falas aqui, alguns aprendizados. É claro que ficou muito intrínseco que a gente precisa se desafiar e a responsabilidade de todo esse assunto inclusão está em cada um de nós. Então, acho que essa é a grande mensagem que eu acho que a gente passa aqui. Quero lembrar também a todos que o CJE, o Comitê de Jovens Empreendedores, né, ele tem diversos grupos. Um dos grupos é a tecnologia, na qual eu lidero, junto com mais alguns companheiros do CJE. E caso vocês tenham interesse em toda essa parte de empreendedorismo, as portas estão abertas, independente da pandemia. A gente tem feito muitas atividades e aí deixo aqui esse recadinho para todos. Para finalizar, eu queria chamar a Elizabeth. Obrigado a todos, uma boa tarde. Até logo. Maravilha, João, muito obrigada, excelente painel, o segundo de 6, ou seja, temos uma jornada maravilhosa ainda pela frente, né? E é sempre muito bom contar com os diretores nesse arremate, nessa costura, né, do Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp. O que a Ivy disse é fundamental, o esporte como formação, como educação, investimento do SESI, na verdade. Eu conheço bem a parte de esporte, que é a minha área, mas entre tantos outros trabalhos que o SESI faz, sobretudo formando pessoas, né? O que a gente sempre fala no esporte não sabemos se vai virar um atleta profissional, mas de fato vai virar uma pessoa melhor. E eu lembro que hoje a gente vai ter a Aline Silva, que é uma das atletas do SESI, no wrestling, né, mais conhecido como luta olímpica, esteve nos Jogos de Tóquio e vai bater um papo com a gente falando sobre esporte como ferramenta de inclusão. Então você vê que tem tudo a ver, né? Mande suas mensagens, considerações, a gente está no chat, né, na sua tela aí à direita, tem enquete, enfim, sempre muito bom contar com a sua participação. Quem está chegando agora, bem-vindo ou bem-vinda. Eu lembro que a nossa programação é até às 7h30 da noite, com um encerramento para lá de especial. Tem surpresa, viu? Que nem nós sabemos, com o maestro João Carlos Martins, comandando, regendo a Baquiana. É uma curiosidade, né? A Baquiana que conta com 65 músicos, 65 profissionais, mas hoje, em função da pandemia e da gente estar seguindo todas as regras, né, os protocolos de cuidados, enfim, das autoridades sanitárias, teremos 20 músicos aqui e você do outro lado, onde quer que esteja, curtindo a nossa programação. Muito bem, seguimos e eu tenho a honra de chamar mais uma diretora, uma das nossas participantes aqui do CJE, Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, Carla Falcão. Ela é palestrante, consultora de mídias sociais e também de marketing digital, super ativa, totalmente conectada nessa questão de tecnologia, o que tem tudo a ver com o painel anterior, né, a inclusão por meio da tecnologia. Então, Carla, bem-vinda. Eu vou falando com o nosso espectador, a nossa espectadora aqui, e te vejo no monitor à minha direita. Boa tarde, muito bom jogar contigo aqui. Vamos trocar uma bolinha antes do segundo painel, construção de valor a partir do propósito, o que você sabe bem, né? Boa tarde, Carla, bem-vinda. Oi, Beth, obrigada pela oportunidade. E realmente o evento está agregando muito e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, que está sendo incrível acompanhar. E muito conteúdo bacana, né? Demais. Eu queria já jogar de novo para você, né, no sentido do seu arremate em função desse painel, você que conhece muito bem as mídias sociais, é consultora, trabalha com mentoria, né, de carreira, está no LinkedIn, depois você passa também todos os seus contatos e a forma de conectar contigo. Mas a gente vem falando, só um ponto rápido interessante, a gente vem falando sobre saúde, né, sobre todos os aspectos, e aí se a gente pensar no corpo, e eu fiz ontem uma consideração a respeito, todo o processo de comunicação sempre parte do corpo e vai para um outro corpo, independentemente
das mídias ou dos formatos que a gente usa, né? E o primeiro meio ambiente é o nosso próprio corpo e a mídia primária é o corpo com outro corpo, né? Aí se a gente pensar numa mídia secundária é eu utilizar, por exemplo, uma revista e você poder conectar ou ler a mídia secundária que eu estou levando ali uma informação. E o que é a mídia terciária, que é o que a Carla vai falar, né? É aquela que eu preciso do mesmo aparelho, ou seja, o computador, o celular. Sem isso eu não tenho a conexão, portanto eu não tenho a questão da tecnologia. Olha que interessante, né? Se eu precisar conectar com os conteúdos e o que a gente está fazendo aqui, eu preciso ter o mesmo aparelho. Então eu queria, Carla, que você falasse como tem sido o seu trabalho nesse sentido da inclusão por meio da tecnologia e ainda assim você que também está muito ambientada no universo feminino e é também uma das suas verticais. Muito legal, Beth. E assim, fazendo um link até com a questão do esporte, que vocês já falaram muito bem, é importante ressaltar a questão do autocuidado. O quanto a gente precisa cuidar da nossa casa, a primeira casa, gosto de falar que é o nosso corpo, da nossa mente, para poder atingir os objetivos independente do meio que a gente vai usar. Se vai ser presencial ou se vai ser o digital. E aí eu falo muito para as mulheres, né, que a gente tem sido muito sobrecarregada aí nesse processo de atividades com a família, com os estudos dos filhos, com a carreira e com tantas outras coisas. Então, importantíssimo cuidar desse nosso corpo, desse nosso templo. E as atividades físicas e o esporte nos ajudam muito nesse processo. E aí, pensando em digital e pensando em meios, a gente precisa desses canais, porque por conta do isolamento social, a gente está aqui hoje conversando no formato digital do nosso evento, né? Saudade da gente estar junto aí na Fiesp fazendo todo mundo. Mas as nossas linhas digitais, elas são fundamentais. Elas vão se comunicar melhor, a vender melhor os teus produtos, a mostrar para o mercado aquilo que você tem a oferecer dentro do canal mais adequado para o teu público-alvo. Então, às vezes, você vai ter ali um WhatsApp Business para usar, um YouTube, um LinkedIn para gerar negócios. É importante fazer essa reflexão. E quando você estiver, de fato, presente nessa mídia, utilizar os recursos que você tem para comunicar melhor nisso. E aí, corpo. O que a gente vai usar do corpo a nosso favor? Se a gente está aqui, numa videoconferência para vender um produto, para fazer uma reunião de negócios, tentar se aproximar ao máximo desse contato olhos nos olhos das pessoas. Tentar também se mostrar presente, interessado realmente. E não se perturbar tanto com as coisas que acontecem ao teu redor. Para que essa conexão possa acontecer de uma forma mais firme, mais sólida. E gerar empatia, e gerar rapport, que a gente fala, que é a identificação, e gerar novas oportunidades. O nosso tom de voz também, a Beth sabe muito bem que está dando um show nessa apresentação, mas quando a gente fala com as pessoas, o nosso tom de voz, o nosso aparelho vocal aqui contribui muito para a gente criar aquela emoção, para a gente poder sentir a pessoa mais próxima da gente. Isso é muito importante também. E além disso, estar bem, né, Beth? Cuidar da nossa alimentação é importantíssimo, porque não adianta a gente dar conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor, entender de todas as plataformas, fazer 1000 cursos, porque tem muito conteúdo bacana na internet, mas não está se sentindo bem. Não está com energia suficiente para fazer os nossos negócios rodarem. Então, isso realmente faz diferença, né? Você sabe que eu estou ouvindo você, que é um outro ponto que eu queria que você comentasse, porque a gente falou bastante ontem e um pouco hoje já sobre a escuta de qualidade, né, a presença. E há pouco tivemos a experiência com a Pretadi, né? E falando exatamente sobre esse valor de você conectar a parte mental, física e emocional. E olha que interessante como os assuntos vão se interligando, né, Carla? Por mais que a gente segmente em temas, nunca fragmentamos, ou seja, uma coisa pode ter conexão com a outra e isso é fantástico que a gente está fazendo essa costura por meio desses profissionais tão maravilhosos nesse festival. Eu queria que você comentasse com dicas, se você pode dar, eu sei que nosso tempo é curto, mas eu acho que vale para o nosso espectador ou a nossa espectadora, dicas mais práticas ou alguns caminhos aí de tudo que você tem feito nas mídias sociais e depois, antes da gente finalizar, você passa também os seus contatos para quem quiser se conectar contigo. Carla. Muito legal. Aí, pensando em negócio, Beth, que a gente adora aqui, né, gerar negócio no CJE, fazer esse movimento, o LinkedIn é uma grande ferramenta.
Por quê? Independente do público para quem você fala, a gente vai ter a possibilidade de falar com possíveis compradores, né, consumidores finais, se ele tem um perfil mais envolvido ao mundo corporativo, se são uma persona que é o próprio dono do seu negócio, ela está no LinkedIn hoje. Se você pode criar a company page da sua empresa lá e oferecer o seu serviço e seu produto direto para outras empresas que compram de você. Se os nossos eventos não podem ser presenciais agora, a gente tem esse canal digital para se conectar. Então, eu já deixo até o convite, procurem Carla Falcão no LinkedIn, que a gente consegue, a partir da conexão, trocar mensagens individuais, apresentar um negócio de um para o outro, conhecer conteúdos uns do outro e gerar parcerias, gerar oportunidades. Mas lembra sempre, precisa ter um perfil bem construído. E o que é um perfil bem construído? Em resumo, é uma foto de imagem que realmente passe a tua imagem profissional, uma capa que pode ajudar a vender o teu negócio, a tua área de atuação, e dados. Quanto mais dados você tiver preenchidos no seu perfil, mais fácil as pessoas vão te encontrar. E melhor a tua mensagem, a tua comunicação vai ficar nessa rede. Então, aproveite mesmo, mande convites, se conecte, mande uma mensagem pessoal, reconecte com quem você não está podendo ver olho no olho agora. Mas se a gente está aqui, a gente tem esse canal para explorar. E ali sim, tem um mundo de oportunidades, gente. O meu reforço seria principalmente para isso, Beth. Rapidinho, né, falando. Olha, o nosso tempo é curto, mas é bom, porque eu digo que em 10 segundos a gente passa uma ótima mensagem. Então, eu quero só pegar um gancho com a Carla de outro tema que ela é fera, que é o universo feminino, né? Mas sempre em diálogo também, evidentemente, com o universo masculino. Afinal de contas, nós temos irmãos, maridos, namorados, pais e por aí vai, né, Carla? Então, a gente também tem que equilibrar isso. Mas é um assunto que você domina, né? Mulheres empreendedoras, que é um assunto forte aqui para a gente no CJE, evidentemente, e na Fiesp como um todo. Só um parênteses rápido, nós vamos ter um Talk Lounge às 5 da tarde com as mulheres empreendedoras da Fiesp, né, do CJE, então já fica o convite. Mas, Carla, eu queria que você tocasse nesse ponto, né, com algumas dicas também de caminhos e um arremate nesse sentido, que é a área que você joga muito bem. Olha, Beth, uma novidade que apareceu para mim nessa pandemia é que hoje eu falo sobre autocuidado e mundo feminino na Nova Brasil, aqui em Campinas. E hoje mesmo a gente foi ao ar falando sobre isso, Beth, sobre a questão do autocuidado. Porque o que acontece? Mãe, mulher, 1000 coisas acontecendo. A gente quer resolver tudo ao nosso redor, inclusive a nossa empresa. Mas tem uma frase do avião que fala, né? Quando as máscaras caírem de oxigênio, coloque a sua primeiro. Porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, se a gente vai falar de saúde mental, a gente precisa lembrar que cuidar da gente é primordial. Então, que você possa, para poder se manter bem, reservar 10 minutos no seu dia para poder cuidar de você. E o que é cuidar de você? É ler um trecho de um livro que te traga boas reflexões, é escutar uma música que você possa cantar alto e te fazer bem, falar com um amigo que você não fala faz tempo, dormir 10 minutinhos, comer uma comidinha que você te traz um acolhimento, uma lembrança emocional, mas fazer algo que te faça bem. Porque se a gente não fizer isso, gente, tá todo mundo cansado, tá todo mundo esgotado, tá todo mundo cheio de desafios e um mundo complexo ao nosso redor. Então, se a gente não cuidar da gente, a gente não vai fazer o nosso melhor. E aí, para a gente fazer o nosso melhor, a gente tem que cuidar disso. Acho que é isso, Beth. Perfeito, Carla. Nós voltaremos em breve com seus conteúdos também. Só repete para mim, Carla Falcão no LinkedIn. É isso, né? Para passar as suas redes para o pessoal. LinkedIn. Carla Falcão no LinkedIn. E no Instagram, se quiserem, é Carla Falcão _ Também estou por lá. Perfeito. A Carla, que é uma das diretoras do CJE. Muito obrigada, Carla. Um beijão para você e até breve por aqui. Até breve, Beth. Parabéns aí. E nós seguimos com você até às 7h30 da noite. Quem está chegando, bem-vindo, bem-vinda. E agora temos o terceiro painel de 6. Então você vai vendo que tem muito conteúdo, construção de valor a partir do propósito. Eu particularmente acompanho o trabalho desses 2 painelistas, né, 2 palestrantes que vão estar conosco, porque são da minha área também, mas pelas transformações que eles vêm promovendo, muito além das organizações em que eles atuam. A Ana Couto é designer, formada pela PUC do Rio de Janeiro, fundou a agência Ana Couto em 1993, com a proposta de trabalhar
o design na construção de marcas fortes, potentes, e ela vai contar como vem fazendo isso. E o Rodolfo Gutilla, que atua nos campos da comunicação organizacional e da sustentabilidade há mais de 3 décadas. É sócio fundador da Caos Brasil. Hoje, a mediação é da Maria Brasil, do painel, ela vai presidir, né, vai comandar o painel da Confederação Nacional de Jovens Empreendedores. A Maria Brasil é da CONAGE. Então, muito bom contar com eles. Eu queria já deixar só uma provocação para a Ana Couto, porque há pouco tempo ela fez um talk online com Giovanni Bianco, que é um dos criativos aí mais potentes também do Brasil e do mundo, falando sobre o valor da brasilidade, e nesse meio tempo eles discutiram também a afetividade nas relações. E aí o Giovanni falou uma frase que para mim marcou muito, que é: eu não preciso ter intimidade com os meus clientes, os meus parceiros, mas eu posso ter relações afetivas. Eu acho que isso permeia muito o que a gente está trabalhando aqui, quando falamos em diversidade, inclusão no ambiente de trabalho e, evidentemente, na extensão das nossas relações. E isso tem a ver também com o trabalho do Gutilla, com a Caos e tudo que eles estão fazendo em função desses temas. Então fica a provocação. Maria, com você, uma boa tarde a todos e eu volto em breve. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Boa tarde, Beth. Obrigada. Uma honra estar aqui hoje. Quero dar aí as boas-vindas a todos no nosso painel Construção de Valor a partir do Propósito, um tema que eu amo e com 2 pessoas que eu super admiro. Então, muito boa tarde, Ana. Muito boa tarde, Rodolfo. Já estão por aí? Ouvindo? Estou sim. Boa tarde, tudo bem, Ana? Tudo ótimo, Maria. Obrigada pelo convite. Estamos aqui animados, Rodolfo, para essa nossa mesa aqui. Vai ser muito bom. Que coisa boa. O Rodolfo está por aí também? Rodolfo. Você me ouve, Maria? Sim, te ouço. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Agradecer a Fiesp pelo convite para mais essa jornada de empreendedorismo, diversidade e inclusão. O papo vai ser muito bacana. Maravilha! Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Ana. Então, o papo vai ser muito bacana mesmo, porque ele reúne aí, né, pautas que são super relevantes na nossa sociedade contemporânea, nos empreendedores também, e que estão muito dentro do meu coração. Então, estou muito feliz também, agradecer a Fiesp pelo convite para estar aqui, porque, além de ser presidente da CONAGE, eu sou empreendedora também, tenho uma consultoria de branding na área de propósito, que se chama Essence Branding. Então, a gente trabalha muito com isso, diversidade e inclusão, e eu acho que tudo isso aqui preenche demais o meu coração. Estou super feliz de estar aqui. E, para a gente começar, queria ouvir aí umas palavrinhas iniciais, a começar pela Ana. Por favor, nos brinde aí com uma fala de abertura, e eu já estou cheia de perguntas aqui para a gente dar prosseguimento a esse papo. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada aí pelo convite. Vou fazer a primeira apresentação, né? Isso. Tem os meus 15 minutos, é isso? Então, tá ótimo. Perfeito. A minha voz está voltando. Eu não sei se vocês estão com o microfone aberto, se vocês puderem fechar o microfone. Ok? Agora melhorou. Não, ainda estou ouvindo a minha própria voz. Vamos ver, agora não estou ouvindo a minha própria voz. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco, né, sobre... Está tudo ok? Todo mundo ouvindo? Vou falar... Primeiro, quem sou eu? Né? Agradecer o convite, estar aqui. É sempre um prazer estar falando de construção de valor, de branding, de propósito, de causas. Eu, particularmente, estava ouvindo um papo antes da gente entrar aqui, né? Esse desafio de ser mulher, de ser empreendedora, de estar aí, né, construindo valor nesse mundo tão complexo que é o feminino e o empresário ao mesmo tempo, né? Isso eu acho que é um super desafio de fato. Estou há muitos anos, né, quase mais de 30 anos nessa jornada.
com a agência. Sou mãe de Bernardo e Júlia, hoje já estão maiores, têm 25 e 21, então já passei dessa fase, né, deles pequenos em casa, mas estão em casa de novo por causa da quarentena, o que é muito bom. Casada há muitos anos, também pai dos meus filhos. Sou carioca, fiz formação de design na PUC, fiz também antropologia na UFRJ, o que foi muito interessante, eu não acabei. E sempre fui empreendedora, nunca tive carteira assinada, nunca tive chefe. Eu brinco que a minha vida de empreendedora nasceu muito pequenininha, porque eu sempre achei que poderia fazer algo, desde pequenininha, fazer camiseta para vender e máscara para vender. Então, esse sempre foi um traço muito forte da minha personalidade, né? E tenho hoje, sou CEO da agência na Couto e da Laje, que é uma consultoria de inovação. São mais de 25 anos de trabalho, trabalhando com marcas muito fortes, e cada uma tem desafios muito distintos. Eu acho que isso é um pouco que eu vou falar hoje com vocês. Eu vou compartilhar com vocês um pouco dos aprendizados que a gente vem tendo nesses anos de fazer uma gestão de valor muito ativa e ajudar as organizações a crescerem. Eu acho que esse que é o grande ponto de todo empreendedor, né? Todo mundo, eu brinco que todo mundo nasceu pequeno e cresce, então todo mundo tem uma garagem, a gente precisa dar luz a isso, e cada desafio de negócio é diferente, mas tem muitas coisas em comum. E o que eu vou falar um pouco, o que elas têm em comum. E o que a gente está fazendo e está trabalhando é essa construção de valor, seja ele através do branding, né, na visão de gestão de marca, negócio e comunicação, que é o que o branding para a gente significa, sendo ele na visão de organizações, como é que a gente ajuda as organizações a crescerem com valor. E a pauta que eu estou trazendo aqui para a gente compartilhar hoje são o que a gente acredita e vem estudando das organizações que continuam no jogo infinito de se manter relevantes, né? Hoje não é ganhar o jogo, ser o primeiro, ser o segundo, mas é como é que as organizações se mantêm relevantes num mundo tão complexo, né? Tão VUCA e com muitos desafios importantes. O que a gente tem estudado são esses pontos, esses 5 pontos que eu vou compartilhar, que são importantes para você, como empreendedor, que está construindo uma organização, pensar, né, para ser uma organização que está sempre evoluindo para se manter relevante. São organizações guiadas pelo propósito, são organizações que têm uma cultura de inovação constante, não é um departamento, são organizações que estão sempre aprendendo, que criam conexões genuínas com seus públicos e têm experiências memoráveis. Vou passar um pouco por cada um desses conceitos. Então, qual é o meu primeiro ponto? E aqui é um pouco, né, onde a gente ancora nessa conversa, a resposta do qual é o meu papel do mundo, esse é o propósito, ele sempre emerge da própria história, do seu talento, do talento da organização, do talento do empreendedor. E a gente sabe, quando isso vira um propósito claro, as organizações tem muito mais crescimento, 175% aumenta o valor das suas marcas, que são reconhecidas por serem guiadas por um propósito. E uma coisa que todo empreendedor busca é crescimento. Então, elas crescem 28% mais rápido com empresas que têm, por exemplo, certificados B versus empresas comuns. Então, assim, como é que a gente procura a construção de valor num crescimento hoje acelerado? E tem essas respostas aqui, né? Quando a gente olha que o produto em si, o sorvete, não é o que a gente faz, mas qual o propósito desse sorvete? Então, eu brinco que o propósito que é mudar o mundo. Então, a gente tem essa marca de Ben & Jerry, que nasceu lá, pequenininha, né, no norte dos Estados Unidos, e foi crescendo, de Nova York, foi crescendo, porque ela se dispôs a falar isso, amamos fazer sorvete, mas usar o nosso negócio para fazer o mundo um lugar melhor é o sentido do propósito deles, do trabalho deles. Então, isso é totalmente interligado com o negócio. Isso é super importante. Ou pegar uma outra empresa, tecnologia, que é organizar, né, as informações do mundo. E como é que essa visão de propósito para a gente cria um futuro de crescimento do negócio de uma forma ordenada, né? No mundo que você tem que inovar o tempo todo, o que te dá um fio condutor para esse crescimento é um propósito. Então, organizar informações do mundo, você vê aí a construção de valor do Google e como é que isso se transforma em proposta em negócio. Uma marca que trabalha com um propósito muito claro e que encoraja o mundo, e a gente está vendo isso e viu isso agora, né, nas Olimpíadas, que foram incríveis, é a Nike, que também, quando ela define isso, né, se você
se você tem um corpo, você é um atleta, isso também traz uma inspiração enorme para a Nike crescer e para construir esse valor, a primeira e mais importante marca de esportes globais, né, com mais valor. Então, a gente entende que o propósito tem vários tipos, né, e depende muito do seu talento. Você pode ser um propósito ativista, você pode ter um propósito com viés de solucionador do problema, ou um inspirador. Então, o denominador comum do propósito é definir a força que isso traz para o seu negócio e como é que isso está conectado ao seu talento. Isso é super importante. Então, a gente entende que as organizações que têm um propósito maior, colocado a serviço de construção de valor do mundo, são as que estão mantendo esse jogo da relevância. E aqui a gente faz isso o tempo todo para os nossos clientes. Eu estou trazendo sempre um case aplicado nosso. Então, por exemplo, de Betânia, que é a maior empresa de laticínio do Nordeste, a gente definiu o propósito que estava muito no talento deles, que é a coragem que vem do leite, né? É trazer realmente o Nordeste como o lugar em que tem coragem, que a gente sabe que é essa visão de empreendedorismo que tem uma marca, né, mais forte, que quer criar leite no Nordeste. Outro ponto super importante das organizações evolutivas é a cultura de inovação. E como é que a gente desce isso, né? Falar de cultura de inovação é tão importante, a gente ter essa cultura dentro do ambiente de qualquer organização, seja ela pequena ou grande. Uma é a questão da meritocracia das ideias, porque uma boa ideia pode vir de qualquer lugar da organização. Então, a gente não está falando de meritocracia, mas qualquer não tem hierarquia mais para você dar uma boa ideia. E essa questão de ter um mindset digital, como é importante também em qualquer organização, ter esse mindset de constante melhora, de estar sempre fazendo, pensando da melhor forma mais ágil de estar construindo um ecossistema, né? Então, quando a gente está falando de uma organização evolutiva, ela sabe que ela tem um ecossistema, ela deve valorizar essas boas ideias e focar no que evolui. Então, um cliente nosso muito bacana, que a gente tem muito prazer de trabalhar, que a gente aprende muito a ser ágil e inovador, é o iFood, que é uma empresa super inovadora e está sempre com compromissos muito claros com as pessoas e trabalhando, trazendo soluções constantemente. Então, a cultura de inovação integrada na empresa é muito importante, né? Aqui são os valores de empreendedorismo, resultado, inovação, meritocracia das ideias e fazer junto. É muito importante a organização definir quais são os seus valores. Então, por quê? Porque as pessoas em seu potencial máximo, com um propósito pessoal integrado à organização, é onde a gente encontra essa cultura de inovação, essa motivação que é importante de dar. E aqui eu fecho também essa parte com inovação aplicada. No nosso caso, a gente fez um trabalho super legal com a Reserva, que era a escola da rebeldia. A gente fez esse projeto pela Laje, que o challenge era como a gente formatava e criava uma cultura, né, que já estava muito clara dentro da Reserva, da marca Reserva, uma marca super forte que tem construído muito valor aí para todo mundo, de uma forma com a cara deles, né? Com o que eles tinham de melhor. Então, até o nome da escola, Escola de Rebeldia, e como é que a gente faz trilhas de inovação dentro dessa ideia de capacitação. E aí, entrando nessa visão de cultura de inovação, a gente tem um terceiro ponto super importante e fundamental. Isso vale para o empreendedor, para as pessoas, que é o constante aprendizagem, né? A gente sabe que a gente está num século em que o século XXI não são das pessoas, não são os analfabetos que sabem ler e escrever, mas são aqueles profissionais ou organizações que precisam aprender, reaprender e desaprender, né? Então, o aprender e desaprender para reaprender é fundamental. E aqui a gente tem uma marca que eu gosto muito de trazer como um benchmark, que é o Lego, que é uma empresa de 1932, né, que vem crescendo com uma visão muito clara do propósito, que é desenvolver os construtores do amanhã, que é muito além de blocos de montar, né? Eles oferecem, entendem que essa experiência de aprendizado em constante é um business deles e é um business que virou um business também, né? Então, sejam para adolescentes, para crianças ou mesmo para profissionais, ela tem uma série de produtos que vai explorar isso, como, por exemplo, o Build to Launch, né, que é o STEAM Exploration, que é uma experiência de educação desenvolvida entre a LEGA e a NASA.
Então, é muito bacana ver isso, está sempre colocado a serviço, não só internamente, mas também externamente, como o Serious Play, né, que é uma metodologia desenvolvida para amplificar a inovação e a performance dos times integrados, sempre com essa visão de aprender e reaprender. Então, esse é um ponto super importante nosso como empreendedor e para as organizações que vocês estão construindo, que é essa vontade de aprender sempre a solucionar de forma interativa e colaborativa o que a gente tem pela frente. E a gente fez esse projeto muito legal também da Cielo, que é entender como a Cielo pode se transformar numa empresa de tecnologia, mas isso é dado, né? Então, a gente fez todos os challenges em companies, estruturando essa cultura também de trilhas de conhecimento para possibilitar que essa tecnologia, essa cultura de inovação e aprendizagem fique em toda a organização, de uma forma muito gamificada, leve, né? Isso, um projeto muito legal que a gente fez pela Laje. Uma organização evolutiva precisa ter conexão genuína com seus públicos, e a gente está falando de todos os stakeholders, né? Mas os stakeholders fundamentais aqui são os nossos consumidores, ou as pessoas que estão no nosso sistema fazendo o negócio girar, né? E a gente sabe que a conexão emocional, ela está na hora da compra, 95% dos consumidores definem uma compra por uma decisão emocional. E como é que a gente mantém essa conexão com os públicos? Eu acho que a gente volta aqui ao case da Nike, que está sempre olhando e ouvindo o seu consumidor, né? Então, aqui a gente tem um case muito bacana, que é um tênis, que para facilitar o uso de pessoas com deficiência, para colocarem o tênis, então é o Fly Easy, que é o sneaker da Nike, muito fácil de tirar e botar, que partiu de uma carta, né, de um consumidor que ia para a universidade, que tinha um problema de paralisia cerebral, tinha dificuldade de amarrar o sapato o suficiente. Quando ele foi para a universidade, ele falou, cara, vai ser constrangedor eu poder amarrar um sapato, né, num campus e meu pai não vai estar junto comigo. E a Nike fez esse tênis para ele, ouvindo a demanda dele. Então, uma coisa muito importante que a gente tem acesso agora com esse mundo digital é a escuta empática e ativa, que são os grandes catalisadores da conexão, tanto como produto, como comunicação, né, para fazer essa evolução estar sempre muito presente. Então, sempre manter essa conexão genuína. E aqui também tem um projeto aplicado nosso, um projeto da Havaianas, que a gente está trabalhando com o rebranding da Havaianas, principalmente para entender, né, assim, como é que a gente desenvolve, como é que a Havaianas tem um desenvolver de vários produtos que vão além do chinelo, né, e sempre a partir do seu propósito, que é existir para deixar as pessoas mais livres, né? Esse é o propósito da Havaiana, que as pessoas sejam mais livres na sua existência. Isso é muito legal, como é que você ancora o desenvolvimento do produto a partir do seu propósito, entendendo a demanda das pessoas. Por último, a gente está falando de experiências memoráveis, estou finalizando aqui a minha fala, e é muito importante entender a regra do jogo para evoluir a experiência, né? A experiência que a gente diz, a experiência de serviço, a experiência de compra, a experiência de uso, e aqui não tem ninguém melhor para evoluir as regras do jogo, como a Apple, né? A Apple, quando não só tem um range de produtos enormes, quando ela lança a loja, ela lança absolutamente alinhada com uma proposta de valor totalmente diferente, e quando ela lança o app dela, o app, né, o app phone, o app de download, ela cresce absurdamente e ela, apesar de trazer uma experiência totalmente diferenciada, ela muda a regra do jogo para o mercado inteiro. A gente tem uma marca muito legal que no mercado, que é a Amaro, que fez também uma mudança na regra do jogo sobre compra online e compra na loja, né? Fez um cross-category, não sei se todo mundo conhece essa marca Amaro, mas é uma marca que falou, cara, o varejista, tech, então você faz uma compra online, mas você vai na Amaro, escolher o que você quer, vestir o que você quer, você pede na loja e depois você recebe. Então, o cliente pode escolher receber o produto em casa, com frete grátis, mas você vai na loja experimentar e elevar a exposição do produto, criando essa experience. Então, ele pensou o varejo, né, on e off, de uma forma totalmente diferente.
as lojas que funcionam como um showroom, e integrando o benefício da compra online também com a facilidade de compra. E aí ela, de fato, criou uma omnichannel da Amaro. Eu acho isso é muito importante quando a gente está desenvolvendo o nosso negócio, pensar que experiências vão marcar, né? Inverter a lógica do padrão que o mercado todo tem e se diferenciar criando momentos surpreendentes, desde chamar o nome do café e escrever num café, né? Como o Starbucks fez. Às vezes não custa nada, mas é muito memorável e muda a regra do jogo. A gente fez um trabalho muito legal com o Rio Gastronomia, fez um trabalho de branding e com a laje de inovação, saindo de um modelo de feira de alimentação, que era o Rio Gastronomia, para entrar no outro modelo, que era uma plataforma de comida. Então, a gente desenvolveu não só todo o branding, todo esse look and feel, que é super dinâmico, né, super varejo, amigável, mas também criou uma plataforma de muitas coisas, tanto de venda, de serviços, de outras coisas, que expande o modelo de negócio deles, que é onde a gente quer, né? Expandir o modelo de negócio, que é a coisa mais importante. Então, para a gente fechar aqui a nossa conversa das organizações evolutivas, eu queria que vocês ficassem com esses takeaways e pensar como é que isso se aplica no negócio de vocês, né? Então, guiadas por um propósito, define o seu papel no mundo, cultura de inovação, que cria um time que entende e constantemente soluciona problema, a constante aprendizagem, que aprende sempre para fazer diferente e melhor, né? A conexão genuína com o público, que torna indispensável para as pessoas, as marcas, e experiências memoráveis, né? Que evolui as regras do jogo para você crescer. Então, estou fechando aqui as organizações evolutivas que transformam negócios e pessoas. Acho que eu consegui cumprir aqui nos meus 15 minutos a nossa conversa. Brilhante, Ana, muitíssimo obrigada. Sem dúvida nenhuma, essa perspectiva, né, da geração de valor e do propósito cada vez mais vão se fazer pertinentes aí para esse século XXI, sobretudo no momento em que a gente vê que algumas discussões sociais estão cada vez mais preeminentes na nossa sociedade, então isso se torna ainda mais relevante. Muitíssimo obrigada. Queria ouvir um pouquinho agora da perspectiva do Rodolfo sobre esse assunto, o que ele trouxe aí para compartilhar com a gente. Bem, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar novamente a Maria e a Ana e dar uma boa tarde também a todos os empreendedores que estão nos acompanhando aqui nesse painel. Esse painel que é construção de valor a partir do propósito. Gostei muito da apresentação da Ana, porque vejo que temos uma visão de mundo bastante compartilhada. Eu vou pedir para o Reginaldo também já colocar aqui a apresentação pela qual eu vou conduzir, através da qual eu vou conduzir esse meu papo com vocês. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Avenida Paulista, 1313. Olá. Olá, vocês estão... Estamos te ouvindo, sim. Estamos te ouvindo, sim. Muito bem. Bem, rapidamente me apresentando, eu durante muitos anos, antes de falar um pouquinho sobre a Cause, assim como a Ana fez essa sua apresentação, eu vou ser muito rápido. Eu peço para voltar um pouquinho, Reginaldo, até eu fazer essa rápida introdução. Eu fui durante muitos anos... vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pode seguir. Muito bem. Eu fiz durante muitos anos, atuei em movimentos sociais, fiz política estudantil nos anos 80, fui representante de sindicatos, trabalhistas e jornalista, e um antropólogo com canudo. Pegando o gancho aqui da Ana, eu fiz ciências sociais e acabei fazendo uma pós-graduação e um mestrado em antropologia. E durante muitos anos, eu me envolvi com os temas da educação, fui professor universitário e fui executivo durante muitos anos, 30 anos para ser mais preciso, e tive chefes muito bacanas. Hoje nós estamos enfrentando mudanças estruturais na sociedade, mudanças que se somam e se influenciam mutuamente, né? Como temos acompanhado.
E as marcas e as empresas, obviamente, estão sendo desafiadas a se inserir nessa nova dinâmica, sendo cobradas pela geração de valor compartilhado e do impacto que geram na sociedade. Vamos lá, Regis. Assunto Próximo. RNC, apresentação palestra. Essa mudança, ela se está... Boa noite. Sumiu aqui para mim, desculpa, gente. Segue a apresentação de amanhã para suas providências. Gostaria que vocês rodassem a apresentação, por gentileza. Peço Eu não estou vendo aqui a apresentação mais, vamos lá. Abraço. Agora sim. Mas essa transição, ela se dá a partir de 3 pilares. Uma transição tecnológica, ou seja, existe uma nova lógica que organiza o modelo mental das relações sociais, das pessoas e das relações sociais. Uma transição nas estruturas de poder, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, e uma transição no modelo de desenvolvimento. A transição tecnológica, ela modela uma nova forma como a gente se relaciona com o mundo. Eu acho que todos aqui, parte de nós aqui conhecemos o famoso livro do Marshall McLuhan, que em 1963, por volta dos anos 60, início de 70, chamado Understand Media, já antevia que essas novas tecnologias seriam novas extensões do homem e, portanto, criariam um novo modelo de conexão, revolucionando os nossos modos de agir e criando um desequilíbrio de poder, para o bem e para o mal. E seguindo um pouquinho, o que a gente vê na transição das estruturas de poder é que, com essas novas tecnologias, as instituições perdem protagonismo para os indivíduos. Então, nós estamos falando de um indivíduo empoderado exercendo múltiplos papéis. Eu posso ser um colaborador de uma empresa, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser acionista dessa empresa, eu posso ser um revendedor dos produtos dessa empresa, eu posso ser um jornalista também que acompanha o desempenho dessa empresa. Ou seja, ele influencia e é influenciado por diversos stakeholders nesse ecossistema mais amplo e mais global em que nós estamos inseridos. E a transição dos modelos de desenvolvimento, nós vemos que existem demandas hoje que não estão mais no campo do shareholder, né? Ou seja, como dizia Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, de 1973, que the business of the business is the business. Não. Hoje nós temos impactos, nós geramos impactos em todo o ecossistema e aí global. E essas 17 ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas, dão uma dimensão de quais são os impactos que uma empresa gera e que ela deve, portanto, mitigá-los ou ampliar os efeitos dos impactos positivos. Então, hoje, há uma grande expectativa, no mundo mais complexo, do papel fundamental de transformação das empresas, das organizações. E nós estamos vendo, né, que essa complexidade ela se traduz num amplo processo de mudanças climáticas, e não são apenas mudanças causadas pelo desmatamento, ou pela falta de recursos hídricos, ou pela destruição de biomas inteiros e da biodiversidade em torno, mas também da desigualdade que é gerada por todo, digamos, aparato do sistema. A forma como o capitalismo se estruturou, ele gerou desigualdades de classe, de raça, de gênero, enfim. É preciso conceber modelos que deem conta, um novo modelo que deem conta desse tempo de urgência que tem uma velocidade jamais experimentada. As mudanças ocorrem vertiginosamente durante um ciclo muito curto da nossa experiência humana. Quando pensamos na revolução tecnológica, nós entendemos muito bem isso que significa, pelo menos nós, eu falo por mim que tenho quase 60 anos, como essa velocidade foi, digamos assim, acelerou
o conhecimento, mas acelerou também o mundo do trabalho e do capital. Os investidores estão olhando de forma diferente. E como se não bastasse, olhando de forma diferente, esse novo ambiente de negócios. E como se não bastasse nada, tudo isso, ainda chega uma pandemia global, anunciada, diga-se de passagem, previsível, e que foi ignorada por um importante grupo de stakeholders, né? Vários importantes grupos de stakeholders, como governos, empresas, organizações não governamentais e tudo isso. E essa pandemia, ela evidencia a fragilidade do sistema econômico e também a desigualdade entre cidadãos, né? E é importante pensar nesse momento sistemicamente, porque estamos falando agora da variante Delta. A variante Delta, ela não conhece fronteiras nacionais, ou seja, é uma pandemia global, e o mundo se globalizou economicamente, mas não se globalizou social e democraticamente na mesma velocidade, né? E a pandemia, intensificando esse cenário, coloca um papel de urgência também para as empresas e marcas. O que as empresas podem contribuir para operar nesse novo contexto, nessa nova dinâmica em que não há fronteiras, não há territórios mais nacionais, né? Temos um território global, temos uma visão global do processo, e as empresas são chamadas a se posicionarem. Eu acho que esse é um ponto importante, que os consumidores estão apoiando por meio de compra ou boicotando por não comprar produtos de marcas que da forma como estão reagindo com a pandemia. São dados recentes, são do Trust Barometer de 2020, 52% desse painel, dos pesquisados por esse painel, desconfiam de empresas e não recomendam marcas de empresas que não aderiram fortemente a um projeto de mudança global durante a pandemia, e em oposição, 41% recomendam produtos de empresas que estão engajadas, né? Essa crise de confiança que existe, ela é geral, ela está distribuída em instituições e organizações como governo, igreja, o Exército, as Forças Armadas, etc. Eu acho que as Forças Armadas irão levar uma tundra na próxima pesquisa, dado enfim, as mudanças que estão ocorrendo, ao menos no Brasil. Mas, de qualquer forma, o papel das marcas e empresas e a confiança nelas, ela ainda é alto no Brasil. É importante ter isso em mente. Por quê? Porque, ao serem cobradas, elas vão ter que dar respostas. E elas são, como eu já adiantei, as únicas que mantêm um grau de confiança, mas também uma grandíssima expectativa depositada, a ponto de 77% dos entrevistados dizerem que as empresas deveriam resolver problemas que os governos não resolvem. Ou seja, o protagonismo que é demandado, ele ultrapassa, inclusive, um certo conceito de cidadania em que os governos legitimamente eleitos pelo voto direto deveriam cumprir esse papel, mas as empresas estão sendo demandadas por consumidores, pelo ecossistema de stakeholders que gravita em torno delas, para atender a um chamado, né? Então, eu acho, e avançando aqui, novamente, buscando solucionar problemas da sociedade, né? O papel dessas organizações, dependendo da faixa etária, mais jovens, mais mobilizados, mais educados, mais mobilizados, eles esperam, então, novamente, para reforçar o ponto, que essas organizações gerem impacto social e ambiental relevantes. Nós estamos acompanhando, por meio da imprensa, recentemente, o que o aquecimento de 1,5 grau pode causar nos próximos, até 2050, do ponto de vista de mudanças nos campos da indústria, da agricultura, do conhecimento e tudo mais. Aqui vocês têm mais um exemplo do que a imprensa vem falando, alguns exemplos do que a imprensa vem falando, e o que é importante nesse momento, e eu que sou um ativista
do ESG, como se convencionou chamar agora, mas da sustentabilidade, há muitas décadas. Eu fui para a Natura trabalhar como executivo para criar a área de sustentabilidade. O que a gente vê, o que mudou é que o negócio do negócio não é só mais um negócio. Como dizia Milton Friedman, o mercado está entrando e está demandando mudanças na governança das organizações. E o G dessa sigla que nós vamos ver agora, que é o ESG, que nós estamos sendo bombardeados por essa, digamos, demanda atualmente, é governança. Ou seja, como é que nós introduzimos no sistema de gestão das empresas mudanças sistêmicas, estruturais e estruturantes, e que sejam ao só tempo sistêmicas, que promovam reflexos positivos em toda a cadeia de negócios. Podemos seguir. E tem uma fala aqui também, vou usar o mesmo exemplo da Ana, que é a Ben & Jerry's, que é um exemplo de organização global marcada por esse ativismo social, que existe uma grande oportunidade para que as empresas e marcas atuem como catalisadores da mudança. Resta saber como eles lidarão com o fato de serem hoje parte de uma Unilever, que é uma marca gigante global e que também tem um compromisso muito importante com o chamado ESG, como se convencionou chamar. Ou seja, as organizações precisam se reinventar para responder a essas novas demandas da sociedade. As respostas são diferentes daquelas que se dava quando the business of the business is the business, né? Ou seja, é preciso se engajar em movimentos e causas sociais. E engajamento nós definimos como uma apropriação de parte da sua responsabilidade, de parte de uma responsabilidade que é sua, mas é compartilhada também. Então, o desafio aqui é perguntar para os novos empreendedores, para os empreendedores que estão nos ouvindo, que estão participando desse debate, como a gente leva, e aqui tem uma curva de engajamento que nós desenvolvemos na Cause, como a gente leva um indivíduo que está alheio a se tornar um agente de transformação? Bom, primeiro nós damos informação. Informado, a gente oferece um contexto mais amplo. Com um contexto mais amplo, ele se conscientiza. Conscientizado, a gente precisa oferecer vivências, experiências materiais, intelectuais, para que ele possa se sensibilizar. Uma vez sensibilizado, nós precisamos convocá-lo para a nossa causa. Convocado, ele se engaja. Engajado, nós fornecemos os instrumentos para que ele possa ser um agente de transformação e dizer, eu faço parte desse movimento. Isso pode ser um movimento proporcionado por organizações da sociedade civil, bem como empresas, que estão, como falamos anteriormente, olhando para um ecossistema de stakeholders que envolvem parceiros, avalizadores da marca, apoiadores como, eventualmente, acionistas ou colaboradores, os construtores da marca e os disseminadores do propósito. E aqui chegamos no tema, enfim, já terminando também, do nosso painel, que é construção de valor a partir de propósito, em torno desse grande movimento de conscientização e engajamento que as organizações, à luz do zeitgeist, à luz do pensamento do tempo presente, do espírito da época, deve promover. E as perguntas que ficam para os jovens empreendedores, para todos os empreendedores, vamos lá, né? Até que ponto sua marca está disposta a se posicionar frente aos desafios do nosso tempo? Um grande desafio do nosso tempo é a democracia. A que ponto a sua marca está disposta a discutir a democracia no Brasil, que vem sendo atacada diariamente? A que ponto, o que está sendo feito pela sua organização que possa gerar valor para todos, valor compartilhado, não apenas o shareholder, mas para todos os stakeholders? E essa é uma conversa antiga, e ela evolui muito, de forma muito devagar, mas com a entrada do mercado financeiro para o baile, certamente a pressão vai aumentar, já está aumentando. E como você, como empreendedor, pode contribuir para essa transformação? Eu acho que essa é a agenda do tempo presente, esse é o espírito da época, e a Cause está alinhada com esse, digamos, espírito, mas,
Isso é só o começo. A gente ainda vai experimentar a nossa geração e as gerações futuras enormes desafios ecossistêmicos, globais, e que, novamente, as fronteiras e os nacionalismos, não existe mais espaço no mundo para nacionalismo. Governos que discutem nacionalismo são governos fadados a desaparecerem. Obrigado. Sensacional, Rodolfo, muitíssimo obrigada pela sua exposição, sem dúvida nenhuma, o negócio do negócio já não pode mais ser o negócio, já passou da hora da gente mudar essa perspectiva, né? E para a gente puxar esse gancho aí nos nossos 10 minutinhos que ainda temos, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, e trazendo isso, vou puxar a Ana de volta e perguntar, Ana, como que você enxerga essa relação, né, entre o desejo genuíno que uma marca tem de gerar valor para a sociedade e de fazer com que o negócio dela seja também quem está do lado de fora, com a necessidade comercial de geração de resultados que a gente sabe que qualquer empresa tem. Então, como é que a gente consegue esse equilíbrio de uma forma saudável e verdadeira? Eu chamo isso do falso dilema, né? Falso dilema que eu acho que não são questões uma esquerda ou direita. Na verdade, o branding, e aí a gente está falando de branding, né, há mais de 30 anos, tem essa visão de construção de valor integrada, lucro e propósito. Aliás, quando você integra, tem um propósito claro, o seu negócio vai dar muito mais lucro, né? Isso já está aprovado por todas as organizações aí que estão crescendo. E o propósito para a gente é o teu talento colocado à disposição do mundo, sabe? Então, quando você encontra o seu talento e você sabe valorizá-lo, você vai ter um resultado muito mais bacana. A gente não trabalha por dinheiro, sendo ele, a gente trabalha por um propósito, né, profissionalmente também, assim como a organização que está só focada em ter resultado, ela não vai construir valor. A organização não pode viver para respirar, que nem a gente, né? A organização tem que viver para trazer o seu melhor para o mundo. Então, eu acho que isso é um falso dilema, galera. Esquece isso, não é polarizado, ou lucro, ou propósito, isso é uma equação integrada. Quanto mais propósito, mais resultado você vai ser, porque você vai fazer isso de forma genuína e trazer valor, né, para o ecossistema. A gente está falando aqui de ecossistema, não tem mais o dono, tem os stakeholders todos, né? Não é só capitalismo do shareholder. Isso é uma necessidade que o branding vai responder aí ao século XXI. Vamos nessa, precisamos evoluir, né, como sociedade. Então, é um novo capitalismo. É um novo momento, né? Exatamente. O capitalismo consciente é um novo momento em que a gente sai, né, Ana, daquele paradigma do ou, então, ou eu faço isso, ou eu gero resultado, ou eu gero valor, e a gente entra no i, né? Exatamente. Então, por que não a gente consegue equilibrar as duas coisas? Brilhante, sensacional. Exatamente. Vou puxar aqui para o Rodolfo novamente, com a perguntinha para ele, né? Que eu sempre digo que essa é uma perguntinha bem capciosa, assim, me fazem muito, mas eu quero ouvir a sua perspectiva sobre ela. Como que você, quando vai conhecer, né, com a causa, você vai conhecer as marcas, conhecer os clientes, as empresas, como que você diferencia uma marca que ela traz na sua gestão, na sua liderança, uma busca genuína por oferecer, por entregar esse valor, ou quando ela apenas usa essas estratégias como uma forma de alavancar em termos de imagem, de posicionamento, o seu marketing, mas que isso não está efetivamente no coração do líder. Como é que você enxerga essa diferença e como que lida com esse tipo de situação? Maria, obrigado pela pergunta. Essa é realmente uma pergunta assim, que paira como um espectro no capitalismo contemporâneo, né? Existem índices, né, indícios, informações que estão à disposição nas várias redes sociais, nas várias plataformas de comunicação mundiais, sobre a operação de uma dada empresa. Então, sempre que nós vamos conversar, a Cause vai conversar com uma empresa, a gente procura se municiar, pesquisar e identificar indicadores como é uma empresa que faz parte do sistema B. Porque a Cause é uma empresa que faz parte do sistema B e nós valorizamos esse
os compromissos assumidos por meio dessa certificação. Mas ainda são poucas empresas do Sistema B. Mas é uma empresa que tem compromissos assumidos sobre políticas de apoios e patrocínios, políticos de apoios a partidos e candidatos, contra a corrupção, por exemplo, do Instituto Etos, faz parte de organizações laterais, multilaterais, faz parte de consensos, digamos, mais transversais, ambientais, sejam sociais. Isso já nos dá uma boa pista, mas conversando com o C-Level, e a Causa é uma empresa de estratégia, de impacto social, ambiental, de governança, ou seja, do ESG. Então, nós oferecemos estratégias para que as organizações possam se colocar frente a esses novos desafios, mas quando você conversa com o C-Level, você tem a exata medida da ambição, do apetite, da corresponsabilização, envolvimento e consciência crítica, ou seja, se está antenado ao espírito da época, né? E, em muitos casos, nós percebemos que isso é muito tênue, ainda não existe uma reflexão muito estruturada. E nós ajudamos essas organizações a se estruturarem, buscando questões, né, por meio de pesquisas, como pesquisas antropológicas, etnográficas, de impacto socioeconômico, pesquisas quanti, quali, enfim, para formar um conjunto e um arcabouço de conhecimento para que essas organizações possam se colocar no mundo. Feito isso, bom, qual é a estratégia para eu atingir o propósito da organização? Para eu conectar o propósito da organização com as demandas da sociedade. E é daí que nascem as causas, como nós vimos num dos primeiros slides que eu mostrei. Não se inventam causas. As causas, elas estão no encontro do propósito da organização com as demandas da sociedade. Então, é dessa forma que nós, na Cause, buscamos encontrar soluções criativas e estratégicas que podem ser desde de um processo de comunicação estruturado para que a organização possa mostrar para o ecossistema de stakeholders quais são, digamos assim, as urgências da sua causa, passando até por uma solução que vai de construção de imagem de marca, branding, naming, etc., para colocar a comunicação de pé dessa causa até mudança de política pública. Ou seja, nós apoiamos organizações da sociedade civil a mudarem políticas públicas por meio de ações estruturadas, seja de comunicação, seja de advocacy, seja de lobby, para fazer a mudança de uma política pública que beneficie grandes setores da sociedade. Então, nós separamos as organizações entre aquelas que realmente querem gerar impacto de verdade e daquelas que querem criar conscientização e mudanças estruturais de imagem. E os dois caminhos estão corretos, cada qual no seu tempo, na sua maturidade de cidadania. O que eu acho também, corroborando aí com a sua fala, é que ninguém está pronto ainda, né? Então não adianta também a gente botar as organizações num corner, falando assim, você não está pronta, para você. Está todo mundo num processo, por isso que a gente chama também de organizações evolutivas, de transformação, né? Eu acho que nosso papel, como o do Rodolfo, é de conectar, né, uma parte com o dia a dia, com a sociedade. Então, acho que é um papel muito importante. O papel da evolução das organizações. Eu acho que a gente tem que parar também. Acho que não tem nenhuma organização pronta, perfeita, e não vai ter, né, gente? A gente vai facilitar essa transição e ajudar que essa percepção de propósito seja realmente tangível nas causas aí, que eu acho que essa conexão entre o que o Rodolfo colocou é perfeito. O seu propósito versus o que a sociedade está precisando, que são as causas. E quando você conecta aí que dá frutos legais. Então, é mais ajudar, né? Eu concordar mais com você, Ana. Eu super obrigado aí pelo complemento, porque é isso mesmo, não existe organização pronta. Não tem. Espero que não... É que nem a gente, né? Quando a gente se acha que está pronto, aí pronto, aí que acabou mesmo. Então,
Está todo mundo nesse momento de evolução, de aprendizado, né? De saber que se parar vai morrer, né? Também tem isso. Parou, morreu. Parou de inovar, parou de aprender, parou de atuar, você vai perder a relevância. Então, é um processo, galera. Vamos ajudar, né? Não vamos apontar dedos, esse cara não faz, ou essa empresa, está todo mundo querendo, eu acho, pelo menos, acho que tem muito empresário bacana querendo fazer uma mudança. Maravilha, acho que a gente não poderia ter concluído de uma forma melhor, né? As organizações, no final do dia, elas sempre são como as pessoas, elas estão em constante evolução. Então, muito bem colocado, Ana, muito bem colocado, Rodolfo. Organizações evolutivas, e não importa se elas estão fazendo isso por uma necessidade de conscientização, de posicionamento, ou porque, de fato, aquilo é muito forte, genuíno na liderança, o que importa é que elas estão, de alguma forma, buscando galgar esse caminho rumo a essa nova economia, e, com certeza, só delas fazerem isso e darem esse passo, elas também já estão inspirando outras organizações. Então, esse processo aí já é muito importante nesse momento de expansão da consciência coletiva da gente enquanto sociedade, enquanto mercado, né? E até complementando aí o que o Rodolfo falou, ele trouxe sobre a análise a partir do sistema B, que para mim assim é uma forma sensacional, não só o resultado que traz, mas o próprio processo em si. A minha empresa também é B, a Essence Brand, então vivenciar o processo já é uma forma de você ir aprendendo com ele, mas além disso a gente tem também o report da humanizadas.com, que traz para a gente alguns dados e alguns índices muito preciosos, inclusive recentemente saiu a edição 2021, e que mostra um pouco como é que essas empresas estão fazendo na prática para conseguir levar mais consciência para dentro do seu dia a dia, para a sua atuação orientada aos stakeholders de modo geral. Eu queria agradecer primeiramente a Ana. Ana, sou sua fã de longa data, então para mim está sendo um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com você. Muito bom. Que a gente possa seguir aí sempre construindo, né? Levando mais consciência, um olhar mais humano para as marcas. Então, muitíssimo obrigada. Fica aqui o nosso carinho. Pois bem, então, se quiser falar uma mensagem final, por favor, fique à vontade. Nada, muito obrigada aí, Maria e Rodolfo, pela troca. Eu acho que é cada dia mais legal a gente poder trocar junto, né? E para todos os empreendedores aí, sucesso e perseverança nesse caminho maravilhoso que é empreender. Muito obrigada, perseverança sempre. E empreendedorismo é quando o bichinho morde a gente, nunca não é um caminho sem volta, né? Nunca mais a gente volta atrás. Muitíssimo obrigada. E Rodolfo, que participação brilhante. Muito obrigada pelas explanações, pelo compartilhamento do conhecimento. Muito feliz aqui de estar conosco. A discussão foi super rica. Quero agradecer mais uma vez e que também traga aí suas últimas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado, Maria. Eu agradeço novamente o convite da Fiesp, a organização, que foi impecável. Parabéns aí para a turma do back-office aí, que mandaram muito bem. O Anderson, o Reginaldo, a Juana. Eu queria fazer um convite. Aliás, na verdade, são dois convites. O primeiro, que como conselheiro do Sistema B, é que mais empresas de pequeno e médio porte se juntem a nós. Nós juntos fazemos diferença e faremos a mudança estrutural que o novo capitalismo quer, precisa, que o mundo precisa. E o segundo convite é que votem com muita consciência nas próximas eleições em 2022. Nós precisamos fazer uma mudança, e aqui eu não falo de partidos, de candidatos, mas eu falo de projeto de país, especialmente dramático, e compete a cada um de nós, e vocês, jovens empreendedores, sabem como é difícil empreender no Brasil. Vamos todos juntos fazer a escolha certa, aquela que vai promover um ambiente de menor desigualdade, um país mais igualitário, mais acolhedor e com distribuição de valor e renda para todos os cidadãos. É indecoroso verificar que 1% da população mundial detém quase PIBs de grandes organizações multinacionais. Então, ficam os dois convites. Vamos fazer a diferença no ambiente empresarial e vamos votar com consciência nas próximas eleições.
Sem dúvida. Muitíssimo obrigada, Rodolfo. Obrigada, Ana, mais uma vez. Pessoal, e aqui a gente encerra, a gente conclui o nosso painel. O tempo foi curtinho, porque se deixasse o papo ia, viu? E aqui a gente ia ter assunto a tarde inteira. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Que a gente possa, né, enquanto empreendedores aí, sobretudo ficou o apelo do Rodolfo para que mais empresas de pequeno e médio porte possam fazer parte do Sistema B e também ajudar a levar esse novo mindset de mudança de sociedade, de mudança de forma de fazer negócios, com muito mais propósito, com um olhar mais humano, sempre à frente. Muito obrigada, vou chamar a vinheta para que a Beth dê continuidade aí no nosso evento. Muito boa tarde. Obrigada, Maria Brasil. Excelente apresentação com Rodolfo e Ana Couto. A Maria, que é presidente da CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empresários. Adoramos. Tenho certeza que você tem as suas considerações aí, participação na nossa enquete. Então, siga juntinho. A consideração você pode mandar pelo nosso chat, que fica à direita da sua tela. E em breve a gente vai ter também o resultado da enquete. Quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde. Sintonizado aí ou sintonizada no nosso Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp. Você que está participando também online de qualquer lugar desse país ou de fora, né, mandando as suas mensagens, é uma oportunidade excelente mesmo. 2 dias de programação, 2 dias intensos e hoje ainda tem muito mais. Daqui a pouco o nosso próximo painel, o esporte como ferramenta de inclusão, e nós vamos até às 7h30 da noite com encerramento para lá de especial com o maestro João Carlos Martins, que preparou uma surpresa, então nem nós sabemos. Em breve a gente vai desfrutar desse presente, né? Ele comandando, regendo a Baquiana.